O texto de hoje, de mais esse episódio da nossa série A Jornada do Peregrino, está lá em Gênesis capítulo 32, verso 22. Gênesis capítulo 32, verso 22. Gênesis 32, 22, nós lemos assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Nos últimos episódios, se você está nos visitando hoje à noite, eu quero dar para você o mínimo de contexto para você saber o que está acontecendo aqui na IP Aquários em 2026. Nós estamos trilhando um tema que é a Jornada do Peregrino. E essa Jornada do Peregrino nós estamos inspirados pelo clássico de John Bunyan esse ano, que é O Peregrino, o livro cristão mais famoso, mais vendido e lido de todos os tempos. E nesse contexto nós estamos caminhando com o nosso peregrino. Nosso peregrino, ele peregrina aqui em São José dos Campos. Ele vive cenas que se assemelham muito às cenas da nossa vida. A vida dele é crivada das tensões, dos dilemas com os quais nós convivemos. O nome dele é Daniel Petrucci. Nos últimos episódios, nós vimos que Daniel e Clara estavam vivendo certamente o melhor momento da história daquela família. Um casamento estabilizado, Lucas e Sara, os filhos crescendo, a empresa indo bem, a casa nova no Parque Una, a vida dos sonhos para muitos de nós ou para todos nós. Mas, naquele momento áureo de sucesso, naquele clímax de realização, o Daniel simplesmente cai num quadro depressivo. Fica trancado dias e dias num quarto, dentro de um processo de uma severa depressão. E naquele contexto, por causa muito dos filhos, Daniel decide fazer aquilo que ele nunca havia feito até então. Ele decide aceitar ajuda. E nesse episódio de hoje, a Clara consegue uma consulta emergencial com um médico muito renomado da cidade, um psiquiatra muito conhecido. E Daniel quase muda de última hora, mas empurrado pelos filhos e pela esposa, ele bota alguma roupa no corpo, ele entra no carro. Clara leva ele até o consultório. Chegando no consultório, na antessala, ele é tomado por uma série de pensamentos que povoam a mente de todo aquariano quando ele pede ajuda. Pensamentos de quem já viveu muito tempo numa cultura de performance, que é o sentimento de fracasso, de vergonha e de frustração. Afinal de contas, depois de tantos anos mergulhado nessa cultura de performance, admitir fraqueza e procurar ajuda era um ato praticamente de derrota. Clara, imaginando o que se passava na cabeça do seu marido à medida em que ele olhava atônito para baixo, na antessala do consultório, ela envolve o seu marido com seus braços e sussurra no ouvido dele: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Essa mulher havia amadurecido, crescido nos últimos anos. Que grande companheira, que mulher virtuosa Clara havia se tornado para o seu marido. Ao entrar na sala,
doutor Fernando apresentou-se e perguntou o que estava acontecendo. Daniel simplesmente jogou o corpo numa cadeira e ficou lá, mudo, sem falar nada. Um silêncio constrangedor pairou naquele consultório e repentinamente quem quebrou o silêncio foi Clara. Clara contou e narrou os episódios das últimas semanas. Falou sobre as queixas contínuas de angústia interior do seu marido e do fato de que, depois de uma noite de insônia, ele simplesmente despencou ladeira abaixo, havia entrado num quadro depressivo e que agora eles estavam ali. O médico ouve atentamente, faz perguntas para Clara, anota algumas coisas, e à medida em que ele vai fazendo perguntas para Clara, em algum momento Daniel interrompe ambos e pergunta assim: doutor, por que é que eu estou assim? Por que é que eu estou assim? O médico responde: Daniel, olha, todos os sintomas que a Clara relatou indicam que você está num quadro de depressão maior, o que pode ter sido causado por múltiplos fatores, Daniel. Mas essa é uma pergunta, Daniel, que você mesmo precisa se fazer, você precisa se questionar, se perguntar, por que você está assim? Eu não sei, doutor, eu não sei. E Daniel novamente caiu naquele silêncio lacônico, quieto, trancafiado dentro de si no consultório, enquanto Clara respondia uma ou outra pergunta do médico. E então Daniel de novo perguntou: mas doutor, o senhor não me disse. Doutor, por que é que eu estou assim? Por que é que eu estou assim? E então o médico disse: Daniel, muitas vezes o gatilho da depressão é algo que nós sabemos, mas não queremos encarar. É uma coisa que nós não queremos lidar. Acontece com muita frequência das pessoas chegarem aqui e elas descobrem que elas não sabem, mas existe uma parte da consciência delas que não quer saber, porque elas caíram deprimidas. Às vezes, Daniel, às vezes é uma coisa que está na sua história, alguma coisa que você não quer lidar, alguma coisa que você não quer encarar. E essa pequeníssima intervenção fez com que Daniel desmoronasse por completo na frente do médico, chorasse e sentisse novamente envergonhado por estar chorando. Depois de alguns minutos, Daniel falou assim: o vazio, doutor, o vazio. E então o médico disse: como assim, Daniel? Você se sente vazio? Você sente vazio? O que é que isso significa por isso? E ele disse: Fernando, tudo é vazio. Depois de tudo que eu conquistei, depois de tudo que eu fiz, depois de tanto que eu lutei, depois de tudo que eu consegui, tudo é vazio, tudo é vazio. Novamente um silêncio parou naquele consultório e a Clara começou a comentar com o médico de que havia vários meses que Daniel vinha reportando essa angústia, esse pequeno sentimento de desconforto, mas que ele havia agravado para um sentimento de vazio, uma sensação de vazio. E isso havia fixado na cabeça de Daniel. Daniel falava frequentemente sobre estar se sentindo vazio com a sua esposa. E então, em determinado momento, o médico fez e anotou alguma coisa no papel. E como se ele pensasse alto, ele soltou uma frase que é: quando você olha longamente para o abismo também olhará para você. Aquela frase simplesmente capturou a atenção de Daniel e disse: o que, doutor? O que o senhor falou aí? Quando você olha longamente para o abismo olhará de volta para dentro de você. Como assim, doutor? O que isso significa? E então o médico explicou que essa era uma frase muito famosa de um filósofo alemão chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, e que nesse livro, Além do Bem e do Mal, essa frase fica escancarada ali. E provavelmente ela significa que quando nós encaramos esse sentimento de vazio, tempo demais, nós começamos a ser engolidos por ele, atragados por ele, nós começamos a ser sugados por ele, numa espécie de espiral. Engolido pelo vazio. Era exatamente assim que Daniel Petrucci se sentia, engolido pelo vazio. E de novo, um silêncio. E aí então, o médico faz uma intervenção dizendo o seguinte: Daniel, eu vou prescrever um antidepressivo para você e eu vou encaminhar você para terapia. Você vai precisar de terapia. Vamos começar com 2 vezes por semana.
e depois nós vamos espaçando. Eu quero ver você sempre aqui, mas Daniel, o seu quadro é bem severo. Você vai precisar de muita ajuda, e você já pode imaginar o que Daniel disse em seguida. De jeito nenhum, eu já nem queria vir aqui, eu nem queria estar aqui, eu não vou comparecer, eu não vou fazer, não precisa nem prescrever, não precisa fazer, eu não vou fazer. E aos berros, ele deu um chilique no consultório. A esposa de Daniel, envergonhada, pegou a guia da mão do médico. E eles já se aprontavam para sair quando o doutor Fernando sentiu que deveria dizer mais alguma coisa. E ele disse assim: Daniel, eu vou dizer uma coisa que... Vou fazer por você uma coisa que eu não faço com frequência aqui no meu consultório. Mas eu vou abrir o meu coração para você. Daniel, eu sou uma pessoa de fé. Eu sou uma pessoa de fé. E existe um princípio que não foi a medicina que me ensinou, mas a minha fé me ensinou. A minha fé me ensinou que nós não obteremos cura a não ser que nós tenhamos coragem de encarar a nossa história e de lidar com ela. Daniel, ouça bem. Ouça bem. Nós não seremos curados a não ser que nós tenhamos coragem. Coragem, Daniel, de encarar a nossa história e de lidar com a nossa história. Daniel, você vai precisar ser corajoso por você, pela sua família e por todos. Daniel saiu do consultório pisando duro, com uma cara amarrada e convicto de que não iria para a terapia. E então eles entraram no carro. Clara dirigiu para casa bastante desanimada. E parece que ao longo do caminho alguma coisa foi sacolejando na cabeça do Daniel Petrucci. Porque quando ela parou o carro na vaga do prédio, ela desligou o motor, o Daniel falou assim: Clara, eu quero que você me ajude a procurar um bom psicólogo. O quanto antes, eu vou começar a terapia. E a sua esposa ficou assustada e disse assim: mas Daniel, o que aconteceu? Porque você acabou de dar um chilique lá diante do médico, falou, esbravejou e agora você chega aqui, mas tudo bem, vamos procurar o psicólogo. Mas o que aconteceu? Sabe o que é, Clara? Eu posso ser muitas coisas, mas eu não sou um covarde. Eu não sou um covarde. E se é preciso ter coragem para encarar a minha história, e se o médico está certo que eu preciso encarar o que eu vivi, o meu passado, e se eu precisar lidar com as coisas que eu vivi, não tem importância, Clara, por você, pelas crianças, vou fazer isso. Porque, Clara, eu não sou um covarde. Eu não sou um covarde. E ele sai do carro com essas palavras, e Clara vê, pela primeira vez em semanas, um relance do que realmente é o homem com quem ela se casou. Um homem corajoso, um homem arrojado. Esse é Daniel Petrucci. Clara subiu no elevador, pensando consigo que ela havia orado muitas vezes, pedindo a Deus que quebrantasse o coração do seu marido. Que Deus pudesse quebrantar o coração do seu marido. E talvez esse fosse o expediente. Talvez Deus estivesse usando isso tudo isso, para quebrar o coração de Daniel, para conduzi-lo até um processo em que ele possa entender a própria história, mas mais do que isso, possa entender a própria história à luz de um encontro com Deus. Que foi justamente o que aconteceu com Jacó. Queridos, olha, eu vou falar para vocês, acho que eu preguei esse texto todos os anos, nos últimos 10 anos de ministério, algumas vezes mais de uma vez por ano. E todas as vezes que eu prego esse texto, eu quero que você esqueça o conhecimento anterior que você tem desse texto, e os muitos pregadores brilhantes que já expuseram esse texto para você, e que você pense na estranheza dessa história. Como essa história é esquisita. Na verdade, eu acho que esse é um dos textos mais bizarros de toda a Bíblia. Olha que a Bíblia tem muitos textos bizarros, tá? Mas esse texto, ele é muito bizarro. Porque se você olhar o que está acontecendo no bojo do texto, é uma coisa quase sem sentido. Jacó fica sozinho no Val de Jaboque, um homem aparece do nada, esse homem tem atributos divinos, e esse homem, Jacó, simplesmente pegam na mão a madrugada inteira. Eles brigam mesmo, num confronto físico, e no final desse confronto físico, o nome dele é transformado.
Eu sei que você já ouviu esse texto. É o grande texto que marca um chaveamento na história de Jacó para que ele seja Israel. Mas pense em como esse texto é bizarro. Todas as vezes que eu vou pregar esse texto, eu falo assim, mas assim, por que eu vou pregar esse texto, né? Eu mal vou conseguir explicá-lo de tantas perguntas que emergem do texto. O grande erudito Robert Alter, ele diz que esse texto ele funciona como uma espécie de lente focal e é quase ou praticamente impossível entender essa unidade textual se nós não entendermos que toda a história de Jacó simplesmente está embebida nesse texto. Ou seja, é impossível entender esse recorte sem rebobinar a fita e entender que toda a história de Jacó está profundamente presente aqui nessa narrativa. E como é a história de Jacó? Abraão é casado com uma mulher que é estéril. Então Deus lhe abençoa e dá um filho, Isaac. Isaac casa-se também com uma mulher estéril, Rebeca. Ele ora e Deus então permite que essa mulher gere filhos. Mas enquanto ela está grávida, existe um estranhamento, existe um remeleixo ali na barriga de Rebeca. E quando eles oram ao Senhor, Deus responde: 2 grandes nações estão no ventre da sua esposa, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa é uma condição muito sui generis, muito atípica, porque no mundo antigo, o primogênito ele é sempre o membro mais importante da família, depois do pai da família. Porque o primogênito ele tem um destino de carregar o nome da família para a próxima geração. Então, além de todas as honrarias, ele também recebe o dobro da herança de todos os outros filhos. Ser primogênito era uma coisa muito importante no passado. Hoje em dia você só é meio que a cobaia dos outros filhos, porque tudo que seus pais têm que aprender, eles aprendem com o mais velho. Mas antigamente era muito importante. E então, no nascimento das crianças, a grande pergunta é, quem vai nascer primeiro? Porque tem 2, mas só um será o primogênito. E então o texto diz que a primeira criança que saiu era uma criança peluda. Tipo uma miniaturazinha do Tony Ramos, imagina assim. Era uma criança peluda. E a segunda criança saiu agarrada no calcanhar da primeira, como se ela estivesse disputando uma corrida, como se ela estivesse querendo sair na frente. Então essa segunda criança recebeu um nome não muito lisonjeiro, que é Jacó, que significa o quê? Usurpador, enganador. Imagine só, você tem um filho, e fala assim, pastor, hoje é o dia do batismo do meu filho. Que bênção, como é o nome do seu filho? O nome do meu filho é enganador, né? Alguém pode até se lembrar daquela novelinha, A Usurpadora, né? Imagine só que nome bizarro para se dar para uma criança. Mas Jacó, ele cresce para se tornar de fato o seu nome. Porque em determinado momento, ele compra o direito de primogenitura do seu irmão com um ensopado, e em outro momento, num plano com a mãe, ele consegue roubar a bênção do seu irmão. Ele consegue roubar a bênção que era de Esaú. E então Esaú decide matar o seu irmão e Jacó foge de casa. Ele se torna de fato um enganador. Ele se torna de fato um usurpador. Mais tarde ele vai entrar num conflito com o sogro. Ele vai enganar o seu sogro também. Ele vai esparramar uma quantidade absurda de engano, de dissimulação ao longo da sua própria história. Depois de 20 anos, Jacó decide voltar para casa. Sair de debaixo da tutela do sogro e sair de dentro do clã do sogro e fazer um processo migratório voltando para Canaã. E então ele ajunta tudo o que ele tem, todos os seus bens, todos os seus filhos, todas as suas esposas e começa a fazer uma peregrinação. Mas porque Jacó pode ser tudo na vida menos bobo, ele envia mensageiros adiante porque ele sabe que ele terá de atravessar por terras que são dominadas por Esaú. E então, esses batedores que vão à frente, depois de alguns dias voltam, dizendo assim, ô Jacó, acho que tem um problema. Por que tem um problema? Porque é o seguinte, nós topamos na estrada com o seu irmão Esaú. É mesmo, lembre-se, tem 20 anos que eles não se veem. Tem 20 anos que Esaú havia prometido matar Jacó. É mesmo? E como está Esaú? Olha, como está Esaú eu não sei, mas eu sei que ele está vindo na sua direção com 400 homens armados.
O que você acha que Esaú pretendia fazer quando encontrasse Jacó? Conhecendo um pouquinho da cultura do mundo antigo, nós não vivemos numa cultura de honra. Mas aquela cultura é uma cultura de honra. É uma cultura onde quando alguém quebra a honra de outra pessoa, isso só pode ser lavado com sangue. 20 anos depois, provavelmente Esaú está mais rancoroso ainda, está mais melindrado e mais machucado pelo fato dele ter roubado a bênção que Isaac deveria proferir sobre Esaú. Lembre-se que no texto em que Jacó rouba a bênção de Esaú, o texto diz que Esaú chega na tenda do pai e chora amargamente pedindo uma bênção ao seu pai. O que está acontecendo aqui é que Jacó vai ter que lidar agora com o passado. Um passado que ele achava que não existia mais, um passado sobre o qual ele não queria nem pensar, um passado que ele achava que tinha morrido e que não existia mais. Mas o passado está vivo, o passado está caminhando na direção dele com 400 homens armados. As escolhas de Jacó, os erros de Jacó, agora deverão ser confrontados num encontro com o passado. E então Jacó faz duas coisas. A primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele pega o seu rebanho, divide nos lotes assim, de ovelhas e tal, e ele vai colocando um tocador para tocar esses rebanhos adiante, e fala assim: olha, toque esse rebanho na estrada. Quando você encontrar com meu irmão Esaú, e Esaú perguntar: olha, de quem que é esse rebanho? Você responde assim: esses são um presente do teu servo Jacó. O que é que Jacó estava tentando fazer de novo? Enganar, trapacear, ludibriar, seduzir o coração do seu irmão. E então ele faz uma outra coisa que é mais bizarra ainda. O Val de Jaboque é um lugar, um vale, onde passa um pequeno ribeiro, e é um limite geográfico. Então ele faz o seguinte: ele passa os seus filhos e as suas esposas adiante, fica para trás, contrariando o senso de que era sempre o marido que deveria ir à frente quando havia um perigo, porque o homem, obviamente, naquela cultura, em todas as culturas de todos os lugares, no meu entendimento, porque eu ainda sou esse macho antigo e tóxico, né? O homem deve ser o defensor da sua família, o homem deve ser o defensor da sua casa, mas ele coloca os filhos e as esposas como um escudo humano, esperando que o encontro de Esaú com seus sobrinhos possa quebrantar o coração raivoso do seu irmão. Ele usa os seus próprios filhos para defender a si mesmo. Ele usa a sua família como um escudo humano e ele fica para trás. Ele fica lá no Val de Jaboque. É engraçado que todas essas coisas colocam a vida de Jacó sob perigo. Sabe por quê? Porque imagine que você está por um momento no lugar existencial de Esaú, que foi enganado, que foi ludibriado, que foi basicamente, ele foi enganado há 20 anos atrás. Você recebe cabras, você recebe ovelhas, todos eles são presentes, e Jacó havia colocado até a família dele na frente. O que é que Esaú descobre com tudo isso? Que passados 20 anos o seu irmão continuava sendo a mesma pessoa, o mesmo enganador, o mesmo usurpador, o mesmo cara, que nada havia mudado nesses 20 anos. Ele não havia refletido nos seus erros, ele não havia crescido, ele não havia se responsabilizado, ele continuava jogando com coisas e pessoas, ele continuava enganando, ele continuava sendo a mesma pessoa. Eu não sei de você, mas eu acho que tudo isso que Jacó achava que apacentaria o coração de Esaú, provavelmente só faria com que Esaú tivesse uma determinação ainda maior de matar o seu irmão, porque ele continuava o mesmo cara. Então o texto diz que ele fica sozinho, a noite cai, e sem te dar, ou sem me dar nenhum tipo de explicação, o texto diz assim: então veio um homem. De onde vem? O texto não diz. E esse homem pôs-se a lutar com Jacó. O texto aqui, a palavrinha no hebraico, é uma palavra de uma luta física corporal, como luta romana das Olimpíadas, já viu?
Tipo jiu-jitsu, os caras se embolam no chão e um enforca o outro. É uma luta física. No chão é a palavra que acontece no hebraico. Eles lutam. Por quê? Eu também não sei. E então existe uma troca de diálogos entre eles e Jacó diz assim: eu não vou deixar você ir até que você me abençoe. Você só pode entender esse texto se você entender que o tema da luta é o tema de toda a vida de Jacó. Todo o fio narrativo da existência de Jacó é uma luta. No ventre, quando a mãe está grávida, eles lutam. No parto, ele luta para sair na frente. Com a sopa, ele luta para comprar a primogenitura do seu irmão. E com sua mãe, ele luta para roubar a bênção de Esaú. E com seu sogro, ele luta para que ele tenha salário dentro da sua casa. Jacó está o tempo todo lutando, o tempo todo lutando. Pelo quê? Pela bênção. Pela bênção. Ele quer ser abençoado. Ele quer estar no pódio, ele quer estar em primeiro lugar, e que ele quer ser um vencedor. Ele é um típico cidadão do Aquários. Não existe diferença na alma de Daniel Petrucci e de Jacó. Ele quer vencer, ele quer triunfar, ele quer prosperar, ele quer chegar lá, nos termos da nossa linguagem. Mas quem é essa figura que vem lutar com ele? Você vai descobrir, se você ler outros textos conjuntos, que esse é o anjo do Senhor. É uma presença divina, mas que tem aparência humana. Ele fala com Abraão, é ele quem aparece lá para Josué. Em vários momentos da história de Israel, esse anjo do Senhor aparece. É uma presença humana, mas que tem autoridade divina. Como nós sabemos que ele tem autoridade divina? Porque ele se volta para esse homem e diz assim: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Imagine que você está orando um dia, lá no secreto do seu quarto, falando assim: Deus, obrigado pelo dia, abençoa minha família, abençoa o trabalho amanhã, usa minha vida. Senhor, faça tudo isso em nome de Jesus. E Deus está anotando tudo lá no caderninho dele, anotando bonitinho. Aí fala assim: não, tudo bem, deixa comigo, está tudo certo. É só uma pergunta: qual que é o seu nome mesmo? Você acha que Deus não sabe o seu nome? Você acha que Deus não sabe o nome de Jacó? Deus sabe. Então por que Deus está perguntando o nome de Jacó? É como se Deus dissesse assim: Jacó, você lutou com seu irmão, você lutou com seu pai, você lutou com seu sogro, mas a sua luta, de fato, é comigo. É comigo que você luta. E eu vou te perguntar uma coisa: quem você tem sido até hoje? Jacó, usurpador, enganador. E aí o anjo faz uma coisa que só Deus pode fazer. Ele diz assim: a partir de hoje, seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, que significa aquele que vence com Deus. Ou numa outra opção de tradução do nome, aquele que luta com o próprio Deus. Quando o texto diz assim que ele pergunta pelo nome daquele com quem ele luta, ele diz: por que você pergunta pelo meu nome? O texto diz: e então o abençoou ali. Aquele ser celestial derramou uma bênção na vida de Jacó. E uma convicção se estabeleceu no coração de Jacó. Quando ele sai dali, ele batiza aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus, a própria face de Deus. Porque ele diz: eu vi Deus face a face, e ouvi o Senhor face a face, e a minha vida foi poupada. Esse texto ele é tão importante, e esse texto ele é tão marcante, porque Jacó havia cometido muitos erros no passado, e agora chega o momento em que ele tem que confrontar o seu passado, mas ele faz isso com covardia, ele faz isso se escondendo, ele faz isso retendo a sua responsabilidade. E provavelmente o que aconteceria se Deus não tivesse intervindo é que Esaú o teria matado. O texto culmina para que Esaú mate o seu irmão e consume um plano que está em curso já há 20 anos. Mas Deus intervém, Deus tem esse encontro poderoso com Israel, muda o seu nome. E o que é mais chocante é que não há apenas uma mudança de nome, mas há uma mudança de postura. Se você ler o capítulo 33, você vai ver o seguinte:
Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia os seus filhos depois, e Raquel, a mulher que amava, com José por último. Mas o texto no versículo 3 diz assim: ele mesmo passou à frente. E ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Pela primeira vez, se você ler a história de Jacó, você vai ver que pela primeira vez Jacó faz a coisa certa. Pela primeira vez ele faz a coisa certa. Ele passa a sua família, toma a dianteira, assume o seu posto como defensor da sua casa e como aquele que diz: isso daí é um problema meu. Eu fiz isso. Eu tenho de assumir a responsabilidade por isso. E quando você olha no texto, o texto diz que ele curvou-se 7 vezes até o chão. Na verdade, a expressão hebraica seria como se ele se deitasse no chão, de cara chapada, com o rosto em terra, como muitos judeus ortodoxos faziam nos momentos de lamento nas orações do templo. Você se deita no chão com os braços abertos e com a cara assim, mesmo na terra, no pó. Ele faz isso 7 vezes à medida em que ele se aproxima do seu irmão, porque ele está dizendo: eu sinto muito, eu fiz tudo isso, eu errei com você, e errando com você, Esaú, eu desgracei a nossa família, eu quebrei a espinha dorsal da nossa casa, eu traí a confiança do nosso pai. Esaú, eu sinto muito, Esaú, eu sou culpado por tudo isso. Eu sou culpado por você passar 20 anos remoendo esse rancor e esse ódio contra mim. Esaú, eu sinto muito, eu sou responsável. Pela primeira vez, Israel assume os seus erros. Pela primeira vez. E o impacto dessa atitude, ela é tão profunda que o texto diz que quando esses 2 irmãos, eles finalmente estiveram cara a cara, Esaú abraçou seu irmão e eles choraram juntos. Você consegue imaginar um homem que estava pronto para matar aquele que ele julga o seu inimigo, e então, diante de um ato de confissão, diante de um ato de humilhação, o coração de Esaú se quebranta, ele abraça o seu irmão e eles choram juntos a tragédia que Jacó havia causado na sua família 20 anos atrás. Eles saem dali reconciliados, eles saem dali sendo irmãos do mesmo sangue de novo. Esaú inclusive se oferece para escoltar a família do seu irmão em segurança até o destino final. Jacó teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus o capacitou com coragem para encarar o seu passado, para lidar com o seu passado e para alcançar resolução sobre o seu passado aos pés dessa relação com Deus. Eu quero terminar para dizer o seguinte: não importa de onde você vem, não importa a família que você teve, todos nós temos um passado. Todos nós temos uma história. Todos nós viemos de algum lugar, todos nós. Alguns de nós passamos por rejeições dos nossos pais. Outros passaram por talvez um abuso sexual na infância, ou por abandono emocional, ou a convivência com a violência dentro de casa. Talvez alguns de nós tenham tido pais, mães alcoólatras ou viciados em algum outro tipo de coisa que veio a destruir a família. Talvez você tenha sido programado pelos seus pais para ser um fracassado. Você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém. Talvez você tenha se sentido excluído na escola. Talvez você passou pelo divórcio brutal dos seus pais. Talvez você tenha perdido alguém que você ama de forma trágica. Talvez você tenha sido traído ou rejeitado por um grande amor. Talvez você tenha feito algo pelo qual você julga que não merece perdão. Talvez você tenha repetido os pecados dos seus pais. Talvez você tenha muitos sonhos partidos e despedaçados pela vida. Eu não sei, mas todos nós temos um passado que nós
não podemos mudar. Um passado que nós não podemos mudar. Eu sei que muitas vezes, quando nós recobramos essas coisas na nossa consciência, muitas vezes nós dizemos assim: tudo poderia ter sido diferente se... Mas a grande questão é que o se não aconteceu. E que nós não podemos mudar aquilo que já passou. Nós não podemos nem mudar o passado e não podemos negar o passado também. Bom, se nós não podemos negar o passado, nem mudá-lo, então, o que é possível de ser feito? E aqui eu quero partir para o encerramento. Você não pode mudar o passado, mas nós podemos mudar a forma como nós lidamos com o nosso passado, à luz da nossa relação com Cristo. Você não pode mudar a sua história, você não pode mudar aquilo que você viveu, mas Deus nos capacita a mudar o nosso olhar para o nosso passado, trazendo cura, perdão e misericórdia, para que o nosso passado seja lavado, enxaguado, curado, tratado dentro da nossa relação com Deus. Sabe o que eu descobri convivendo com muitas pessoas de São José dos Campos? É que muitas das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço trazem feridas profundas na sua história. E talvez boa parte do esforço dessas pessoas para serem alguém e para se tornarem pessoas de sucesso vem, na verdade, da energia que emana dessa ferida. Porque esse cara, ele foi maltratado em casa, ele teve uma infância de pobreza, ele teve uma infância dura, ele teve uma infância disfuncional, pais que não lhe deram amor, e então ele sai numa jornada para provar que ele vale a pena. E ele sai numa jornada para dar certo na vida e para voltar para casa um dia e esfregar um sucesso na cara dos pais ou da família e para dizer: eu mereço amor, eu mereço ser visto, eu estou aqui. Mas a grande questão é que, a despeito dos nossos muitos esforços para trazer redenção para o nosso passado, com sucesso, com dinheiro, com fama, com trabalho e com esforço, essa ferida ela permanece intocada, ela continua lá no mesmo lugar. No mesmo lugar. É muito estranho ouvir empreendedores que se tornaram tão bem-sucedidos falar com tanta mágoa assim da sua família. Falar com tanta, com tanta dor ainda de um passado que está, 40 anos distante. Mas eles ainda sentem aquela palavra de desaprovação. Essas pessoas ainda trazem aquele abandono. Elas ainda trazem aquele senso de que não fui visto, não fui amado, não fui cuidado. E elas ainda trazem essas feridas, elas carregam isso. E muitas vezes nós nos esquecemos de que o passado que nós simplesmente encobrimos, ele não cura. Ele não cura. Esse é um princípio que a gente aborda sempre aqui na IP Aquários. Esse é um princípio que a gente nunca pode esquecer. A grande questão é que um passado que é negado ou que é encoberto, ele não cura. Mas Deus é capaz de redimir, Deus é capaz de sarar, Deus é capaz de curar essas áreas da nossa história, quando nós temos a coragem de lidar com o nosso passado, à luz da nossa relação com Jesus. Vocês sabem que eu nunca furto a igreja de compartilhar com vocês a minha história. Eu sempre procuro, talvez, elaborar algumas frases com um pouco mais de sabedoria quando a gente está aqui no culto às 18 horas, porque é o culto que é transmitido e é gravado. E a gente tem que ter sempre um cuidado com quem vai assistir essas coisas e como. Mas eu vim de uma família muito disfuncional. Uma família onde, apesar das intenções, as coisas foram muito difíceis. Muito difíceis. E muitas vezes eu carreguei esse passado pesado como se ele fosse um fardo. Até o momento em que eu pude depositar esse fardo aos pés de Cristo. E desde então uma coisa maravilhosa acontece. Em todos os lugares onde eu prego, onde eu dou meu testemunho, onde eu falo do que eu vivi e do que Cristo fez por mim, alguma pessoa sempre me abraça na porta e diz assim: pastor, que bom que você teve a coragem de compartilhar isso, porque esse também é o meu passado, isso também é a minha história, eu também estou vivendo isso daí. E é engraçado que, como no gabinete, muitas vezes a pessoa, ela vem contar a sua história, eu conto um pedaço da minha história,
E aquela pessoa, então, ela descobre que ela tem um pastor que é feito de carne e osso como ela. Que tem um pastor que não está aqui servindo essa igreja nessa posição porque ele é melhor do que os outros, mas porque simplesmente por sua livre e soberana graça, Deus escolheu e levantou homens para servi-lo em todos os tempos. Mas lembre-se que eu sei que Deus quer usar a minha história. Porque aquilo que foi uma machucadura para mim pode ser cura para os outros. Mas Deus só usa para curar pessoas que já foram curadas. Pessoas que já foram curadas. Eu não falo das minhas vivências do passado, nem das coisas que eu vivi a partir do meu rancor, nem a partir do meu ódio. Eu falo do que Cristo fez em mim por meio do perdão. E eu quero que você entenda que nós não precisamos negar o nosso passado, não. Porque é justamente a nossa história que Deus quer curar para transformá-la num instrumento de cura para essas pessoas que estão à nossa volta. Nosso passado curado pode ser integrado à nossa história com coerência, para formar essa narrativa aonde nós sabemos quem somos porque sabemos de onde viemos. Eu comento isso sempre aqui. Hoje eu tive um domingo abençoado com a minha família, graças a Deus, com a minha esposa amada, com a minha filhinha. E aí eu fico pensando assim, Deus, que bom que a minha família se esforçou tanto, mas houve tantos erros no processo, e o Senhor me deu uma nova família onde eu posso experimentar tudo isso. Senhor, eu sei aonde estou porque eu sei de onde vim e sou agradecido. Nosso passado não precisa ser negado ou amputado, ele pode ser curado e ele pode se tornar fonte de cura. Nosso passado como um lugar de aprendizado, mas para isso é preciso ter coragem. Coragem. Deixa eu te dizer uma coisa. Os aquarianos, eles são muito parecidos. São pessoas muito determinadas, são pessoas muito resilientes, são pessoas muito guerreiras e tal. Até que você encosta na ferida desse sujeito. Você quer ver um troço? O cara começa a ir na terapia. Porque o troço ficou azedo lá na casa, porque ele está no momento existencial ruim. Aí beleza, ele fica na terapia. Até quando? Até o momento em que o terapeuta chega nas questões que são relevantes. Aí a pessoa sai da terapia. A pessoa ingressa aqui no programa de discipulado da igreja. E começa a ir no discipulado, lê o material, e o discipulador começa a acompanhar. Mas a hora que o calo aperta em torno da história, a pessoa espana. E aí, não, agora eu estou sem tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, o que nos falta não é tempo. Provavelmente o que nos falta é coragem. Porque eu e você sabemos que um processo de cura não é um processo indolor. Gente, isso daqui não é a Disneylândia não, tá? Isso daqui não é a Disneylândia, isso daqui não é piquenique no parque. Caminhar com Deus é coisa para gente corajosa e que está decidida a encarar um processo brutal, onde nossa história vai ser curada, tratada, lavada e sarada, mas não é indolor. Isso daqui não é a terra do Mickey. É o lugar onde as feridas são pastoreadas, lavadas e curadas e existe dor. Sente como uma pessoa para ela abrir o coração para você de um abuso sexual que aconteceu quando ela tinha 3 anos e veja quanta dor tem ali. É mais fácil jogar num baú. É mais fácil fingir que não aconteceu. É mais fácil simplesmente achar que aquilo não influencia na nossa vida. Mas ninguém está acima da sua própria história. Se você não ouviu nada, guarde só isso. Ninguém está acima da sua própria história. Quando nós dizemos para nós mesmos que isso não tem nada a ver, isso é cortina de fumaça, é uma forma muito sofisticada de covardia. Ninguém está acima da sua própria história. Essa história, ou ela é curada e se torna habilitada para curar, ou ela continua machucada e no curso ela vai machucar. O passado está aí, falando conosco o tempo todo, referenciando nosso valor, nossa identidade. O tempo todo nós voltamos para a nossa história para descobrir quem somos, quanto valor temos, qual é o nosso lugar no mundo. E se isso daqui não for curado e tratado pela graça de Deus, meu amigo, isso se torna uma arma de destruição em massa. Uma arma de destruição em massa. Os homens mais santos que eu conheci, e mais poderosos na palavra de Deus,
e mais hábeis no cuidado das almas eram homens que tiveram uma história de muita dor. E os piores sujeitos que eu já conheci, as pessoas mais vis, elas eram pessoas que tinham passado de muita dor. Eu falo assim, bom, então qual é a diferença? A diferença não é se temos um passado, todos temos um passado. A diferença é como nós vamos lidar com ele. Meu irmão, não seja covarde. Não seja covarde. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de encarar a sua história. Tenha coragem de chorar a sua dor. Tenha coragem de expor as suas feridas. Tenha coragem de pedir ajuda. Tenha coragem, tenha coragem. Tanta coisa está ancorada, tanta coisa será determinada pela sua coragem de lidar com o seu passado à luz de Cristo. E eu quero encerrar com uma história que eu contei aqui hoje de manhã. Um dos dias mais fatídicos dos quais eu posso me lembrar da minha vida adulta foi o dia em que no dia 11 de julho de 2002, pela manhã nós recebemos a notícia de que a minha irmã havia sido levada até o colo de Jesus. Ela tinha um câncer, ela ficou 8 meses em tratamento. Ana Clara foi recolhida pelo Senhor na manhã daquele dia 11 de julho de 2002. No dia do meu aniversário, no dia que eu completei 18 anos, o Senhor levou a minha irmã. E então minha madrasta, ela estava internada no Rio de Janeiro, no INCA. O corpo foi liberado nas primeiras horas da manhã. E quando eram umas 5 ou 6 horas da tarde, um caixão pequeno e branco entrou na igreja presbiteriana de Itamonte. Ao lado do caixão, minha madrasta, com uma fralda nas mãos, simplesmente devassada. Alguns anos atrás, uma outra mãe havia perdido sua filha para o câncer. Essa mulher padeceu horrores, ela sofreu muitíssimo. Eu não sei você, mas se fosse eu, o último lugar que eu gostaria de estar naquele dia seria num velório que me lembra a perda da minha filha. Talvez eu não gostaria nem de ouvir a notícia, nem de saber. Mas depois de alguns instantes, aquela mulher entrou na igreja. E ela foi até a minha madrasta. Pegou nos ombros dela assim, com muita energia, virou a minha madrasta para ela, abraçou ela e disse assim: eu sei o que você está sentindo. Algum tempo depois, minha madrasta me disse que nenhum dos abraços que ela recebeu naquele dia foi tão significativo. Nenhum dos abraços que ela recebeu foi tão significativo. De uma outra mãe que havia lutado, que havia orado, que havia esperado e que não havia recebido o seu milagre. Quando nós negamos a nossa história, quando nós fingimos que nada aconteceu, nós estamos furtando outras pessoas de serem curadas pela nossa história. Quando nós não temos a coragem de lidar com aquilo que nos aconteceu, nós estamos roubando outras pessoas de serem alcançadas pela nossa história. Nós estamos roubando outras pessoas de serem ministradas por aquilo que Deus pode fazer por meio da nossa vida. Mas quem não foi curado não pode ser agente de cura. Quem não foi sarado não pode ser agente de graça. Meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês do fundo do meu coração: se comprometam com cada fibra do seu ser, com cada camada da sua existência, se comprometam a colocar a sua história aos pés da cruz e permitir que Deus possa curá-la com a graça e com o amor de Cristo, porque só pessoas curadas podem ser agentes de cura. Jesus morreu no nosso lugar na cruz para que nós pudéssemos ter o passado o quê? Transformado.
e para que nós pudéssemos ser, a partir da conversão, novas criaturas, criaturas que não têm mais um futuro determinado pela dor do passado, mas cujo passado foi lavado, foi redimido, foi sarado em Cristo Jesus. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter a nossa relação com o nosso passado absolutamente ressignificada e redimida, mas só quando nós temos a coragem de colocar a nossa história aos pés da cruz de Cristo. Não permita jamais, nunca permita, que tudo aquilo que aconteceu com você seja apenas uma história triste para contar e não uma ferramenta de cura que Deus usa para trazer graça e cura para a vida de outras pessoas. Senhor Jesus, nós oramos pedindo coragem. Coragem para enfrentar o processo terapêutico. Coragem para enfrentar o processo de cura. Coragem para pedir ajuda e para nos submetermos à ajuda. Nós pedimos coragem, Senhor Jesus, para que nós possamos encarar, lidar e confrontar com os fantasmas da nossa história. Senhor, nenhum de nós aqui está acima da sua própria história. Nenhum de nós. Mas nós também não temos a força, Senhor. Nós nem temos a graça, nós nem temos a virtude necessária para lidar com o que aconteceu conosco. Mas o seu Espírito derramado sobre nós, a agência curadora do Santo Consolador no nosso coração, é capaz de redimir, é capaz de curar, é capaz de sarar a nossa vida e de nos tornar agora agentes de cura. Senhor, assim como o Senhor marcou um encontro com Jacó, também marca um encontro conosco, Senhor, em nome de Jesus. Usa, Senhor Jesus, tudo, todas as coisas, para curar, para sarar e para redimir, de tal maneira que, Senhor, uma vez curados, o Senhor possa usar a nossa vida. Com simplicidade nas relações, na família, no trabalho, não importa, mas, Senhor, nós queremos ser usados por Ti. Nós queremos que a nossa história se torne, Senhor, motivo de consolo, de graça e de esperança para as pessoas que estão à nossa volta. Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado porque nós somos abraçados, amados, incluídos, aceitos. Muito obrigado porque nós somos sarados, tratados e lavados. E agora enviados para que possamos ser ferramentas, instrumentos poderosos nas suas mãos. Derrama sobre nós da tua graça, Senhor. Derrama sobre nós da tua graça mais uma vez. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.